A preocupação com a sustentabilidade, meio ambiente e principalmente com o lixo representa um problema sério ao mundo todo. Mas a situação tende a melhorar com o uso da logística reversa, um conjunto de práticas sobre o assunto que deve acelerar o processo de conscientização das empresas. Para sabermos um pouco mais sobre essa logística, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com Paulo Roberto Leite, presidente do Conselho de Logística Reversa do Brasil. Muito obrigada pela sua presença aqui, Paulo. Imagina. Muito obrigada. Do que se trata a prática dessa logística reversa? A logística reversa pode ser dividida em duas grandes áreas. Uma área em que os produtos que foram para o mercado retornam sem mesmo terem sido utilizados. E uma outra grande área que são os produtos que já foram usados. Os produtos usados que de alguma forma retornam ou deveriam retornar. Para que esse retorno ocorra, é necessário que um equacionamento logístico desse retorno. É necessário que se colete, é necessário que se transporte, é necessário que se colete, armazene esses produtos. Enfim, é necessário uma série de procedimentos e que se destine a um determinado mercado. Ou seja, o mercado secundário, ou seja, o mercado de reciclagem para depois virar materiais, matérias novas, componentes novos. Enfim, tem uma série de possibilidades. Vamos então entender. Peraí, então tem uma empresa, ela tem aqueles produtos, a gente usa o produto dessa empresa. Esse produto acabou, não uso mais, eu jogo no lixo. É responsabilidade dessa empresa como é que é? Funciona na prática, para a gente entender. Na prática é o seguinte, até há poucos tempos atrás, digamos alguns meses atrás, nós tínhamos esparsas legislações sobre esse assunto. A partir de agosto do ano passado, 2010, foi editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No caso de produtos já usados, produtos do tipo televisão, geladeira, celulares... Se deixar o pessoal joga no rio, né? Mas joga. Joga no rio, geladeira, televisão, vai tudo pro rio. O problema é que joga. Então, existem produtos que naturalmente retornam. E porque eles têm um certo valor agregado, e esse valor agregado compensa economicamente o seu retorno. Por exemplo, a lata de alumínio, bastante conhecida, é um produto que retorna sozinho. Ninguém precisa se preocupar com o retorno de lata de alumínio. Como retorna sozinho? Ela sozinho, figuradamente falando, quer dizer, a lata de alumínio tem um valor tão grande que vai lá um catador, pega essa lata de alumínio, coloca num processador de alumínio, esse processador manda para uma fábrica de alumínio, ela vai reciclar esse alumínio e vai tornar isso novamente uma lata. Então fecha um certo ciclo. Tá. Bom, isso se faz de uma forma natural. Por quê? Porque o metal alumínio e a liga desta lata tem interesses tão grandes que o próprio sistema, naturalmente, é remunerado em todas as etapas. Ganha o catador, ganha o processador. Então tem um incentivo para fazer essa reciclagem. Econômico. Ok. Econômico. Então, você não precisa também se preocupar com o retorno de cobre. O cobre retorna naturalmente. Então eu digo, ele sabe o caminho de volta. Porque alguém está coletando o cobre. Porque é importante para ele, interessante para ele. Vale, financeiramente vale. Porque alguém paga por esse motivo. No entanto, existe uma série de outros produtos, o teu computador, o celular e tudo isso, que não volta sozinho. Por quê? Porque ele não tem um valor, depois de usado, ele não tem um valor que compense alguém pegá-lo e fazê-lo retornar, ser desmontado e... Não tem valor porque a empresa não dá esse valor? Não, porque não existe valor efetivo nisso daí. Os componentes de um computador... Não são reutilizados? Não podem ser reutilizados, mas não compensam financeiramente uma cadeia para retornar tudo isso. A operação de coleta, a operação de transporte, enfim,
todas as operações e até uma destinação final. Existe possibilidade de reaproveitamento? Existe, mas logisticamente ele precisa de financiamento para que isso ocorra. Então é por isso que no ano passado, em agosto de 2010, foi editada uma lei, depois de tramitar 19 anos no Brasil, foi editada uma lei que é chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma espécie de uma constituição, umas diretrizes responsabilizando quem produz para fazer o equacionamento do retorno desse produto. Tem que voltar. Você produz, você vai ter que saber e dar chance para ter o caminho de volta. Corrigindo, quem produz, quem distribui, quem comercializa e até o consumidor final. Todos têm um certo nível de responsabilidade para fazer retornar esse produto. Então, o camarada que produz, a fábrica que produz o televisor, aquele que comercializa o televisor, distribui e comercializa o televisor e o próprio consumidor final terá condições, desde que o equacionamento logístico seja realizado, de devolver isso de uma forma correta, isto ser desmontado, ser aproveitados os materiais que podem ser aproveitados, ser rejeitados aqueles rejeitos que não podem ser mais aproveitados. Então, quando fala logística reversa, é justamente esse caminho de volta, não é quando isso? se trata de produtos que já foram usados. Muitas vezes o produto retorna, mesmo sem ter sido usado. Por exemplo, você manda um produto via internet e o consumidor tem 7 dias na legislação brasileira, 7 dias para devolver ou não se interessar por aquele produto. Ele diz, por qualquer motivo, ele se arrepende daquela compra. E ele tem o direito de devolver isso. A empresa que o levou tem obrigação de retirar esse produto e substituir. Enfim, existe toda uma tratativa entre quem vende e quem compra. Produtos que foram para assistência técnica, ou em garantia, ou não garantia, produtos que estão em assistência técnica requerem um sistema de logística reversa também. Então, são casos de logística reversa de produtos que ainda nem foram consumidos. Produtos que ou foram plenamente só desembalados, ou então nem foram desembalados e precisam retornar. Isso nós chamamos de logística reversa de pós-venda. Isso não está dentro de legislações. Isso, a única legislação que existe para isso é essa que eu acabei de citar. É a legislação do PROCON, que você tem 7 dias para se arrepender da compra. No restante, são produtos usados. Nós chamamos de logística reversa de pós-consumo. Então, aí você tem o caso de produtos que não retornam sem algum tipo de subsídio. Mas essa é a maior preocupação. Essa é a grande preocupação, porque isso gera lixos de diversas naturezas, inclusive o lixo eletrônico, que falamos há pouco. Então, o lixo eletrônico, ele é coisa como 50 milhões de toneladas no mundo, gerados anualmente. No Brasil, pelo mesmo cálculo, nós fizemos mais ou menos de 1 milhão a 1,5 milhão de toneladas por ano que são geradas. Não são recicladas, são geradas. E para onde está indo tudo isso? Minha filha, aterros sanitários, qualquer terreno baldio, assistências técnicas, né? Fica lá na assistência técnica, a camarada manda um televisor para assistência técnica, não tem valor. Conserto, não tem nada, fica lá. Não tem conserto, o conserto não vale a pena. Né? Então ele compra um outro e deixa lá. Então vai acumulando assistência técnica. Né? E depois, ou eles dão fim a algum tipo de destino, né? Ou jogam no terreno, enfim. Não se tem nenhum controle sobre isso. Essa é a pura realidade. E essa é a preocupação da associação? Essa preocupação dessa legislação é justamente nesse sentido, de responsabilizar a cadeia produtiva para equacionar esse retorno. Não deixar mais isso pelo meio ambiente, causando poluições de diversas naturezas. Uma delas é poluição contaminante, porque muitos desses produtos têm produtos contaminantes, metais pesados. Celulares, essas coisas. Metais toda pesados. Semana, não é? Metais pesados. Pilha, tal. Uma geladeira que tem problemas com o seu gás,
ou uma lâmpada fluorescente que tem problema de mercúrio, enfim, são contaminantes. Ou então, produtos que não são contaminantes, mas são produtos que dão contaminação ou dão poluição, que nós chamamos de poluição por excesso. E daí dão todos esses problemas na metrópole, que entopem bueiro, provocam uma parte da enchente, ou seja, são responsáveis por uma parcela dessas enchentes e tudo mais. Então, é para isso que a legislação foi criada. E qual que é a maior consequência que você detectou em relação a tudo isso que está acontecendo? O impacto da legislação é o seguinte: já há algum tempo a gente tem percebido, desde 2008, quando se criou e se trabalha mais com empresas. Na realidade, eu trabalho com essa questão de logística reversa desde 95. Imagina a sua dificuldade quando ainda não tinha essa lei. Não, nem se falava. Na realidade, eu trabalho de uma forma acadêmica, porque sou professor, criei cursos de logística empresarial em universidade, e na universidade a gente dá essa matéria de logística reversa. E com isso nós difundimos esses conhecimentos todos. Ao longo desse tempo, a gente tem percebido que as empresas se preocupam cada vez mais com isso. Empresas que têm nome, que têm imagem, reputação a ser garantida, se preocupam com isso. Se preocupam fora do Brasil e acabam se preocupando no Brasil. Consequência disso é que algumas já começaram algumas atividades proativamente em relação a esse retorno. Então existe uma certa, vamos dizer assim, diferenciação entre setores, entre empresas, em avanços do equacionamento da logística reversa. O que vai acontecer daqui para frente é que, com essa nova política, a gente imagina, e eu tenho absoluta certeza, não imagina não, tenho absoluta certeza, porque o mercado está turbilhonado, o mercado está em turbilhão, só se fala nisso. Todas as empresas estão a campo, porque a regulamentação que saiu em dezembro de 2010, ela é muito interessante, eu diria até inteligente, porque ela deixa a cargo da cadeia produtiva a apresentação de seus projetos. Então, a cadeia produtiva do computador, ela que deve propor ao governo como é que vai ser o equacionamento desse retorno. Existem modelos no mundo todo, existem modelos no Brasil já funcionando satisfatoriamente. Vários modelos podem ser utilizados e adaptados para as condições do Brasil. É aquele negócio, chegar e mostrando soluções, não trazendo problemas. Exatamente. Não é? Vamos fazer um rápido intervalo comercial? Daqui a pouco eu continuo conversando, tá? No nosso bate-papo aqui na Opinião Livre. Um instante só, até já.